Olá pessoal, esses vídeos eles não servirão, né, e nem tem essa pretensão, né, de substituir, tá, a leitura, o estudo e o exercício em si desses conteúdos, que é função exponencial e logaritmo, ok? É apenas um resumo para facilitar o entendimento, uma espécie de introdução a esses conteúdos e enfatizo, pratiquem, exercitem, tá? Para que possam definir os seus erros, seus acertos e dessa forma aprofundar o estudo e aprender. Bem, começamos aqui com função exponencial e logaritmo em relação ao que tem em comum entre um e outro, né? Qual a relação entre essas duas funções? Essas funções, elas são inversas uma da outra, tá? Então, isso quer dizer que se eu tiver a equação de uma, a lei de formação de uma, eu consigo definir a lei de formação da outra, tá? Dessa forma, nós temos que aprender aqui como que conseguimos fazer isso, né? Antes disso, só temos que entender que logaritmo, né? Porque exponencial está ligado à potência, né? Como o próprio texto aqui nos informa. Associar exponencial à potência. Então, temos uma função exponencial, que é uma função que tem uma base e um expoente. E esse expoente, por exemplo, seria um exemplo, né, de função exponencial, né? Seria f de x igual a 2 elevado a x. Tá? A novidade aqui é que o x fica no expoente. Ok. E função logaritmo? O que é logaritmo? Logaritmo é, podemos ver aqui, em matemática, né? É o expoente da potência. Então, o x aqui, nesse exemplo, seria o meu logaritmo. Como podemos ver nesse exemplo aqui, ó, com apenas números, né? 2 elevado a 5. É uma potência que dá 32. O nosso expoente é 5. A nossa base, 2. Log de 32 na base 2 é 5. Olha o 5 aqui. Expoente. Ok? E com a nossa base aqui na potência, 2. E no nosso logaritmo também fica subscrito aqui nesse log, né? E a potência, o valor dela em si, fica aqui. Ok? Então, é uma maneira diferente de escrever isso. Tá? Log é uma maneira diferente de escrever essa potência aqui. Dessa forma, temos duas maneiras, né, de definir a inversa dessa função f de x. Tá? Vamos só colocar aqui para lembrar que logaritmo é o expoente. Tá? Ok. O que eu quero agora? Eu quero achar a inversa de f de x, né? Igual a 2x. 2 elevado a x, perdão. Eu vou reescrever isso aqui. Nós sabemos que f de x é y, né? Então vai ficar y igual a 2 elevado a x. Um macete aqui seria o quê? Eu já vou escrevendo que vai ter que aparecer log, né? De qualquer forma. E aqui o sinal de igualdade. O macete é o seguinte. Como nós podemos ver aqui nesse exemplo, a base é 2, né? Eu tenho que ver qual é a base da minha função exponencial. No caso aqui, a minha base é 2 também. Então, esse 2 tem que aparecer onde? Como aqui nesse exemplo, vai aparecer aqui, embaixo aqui do log, né? Fica subscrito. Então, como a base é 2, aqui também vai ser 2. A mesma base. Ok? Beleza. Base 2. Quem é meu expoente? X igual a 5 aqui. Então, ele é o log. Então, como o meu expoente é x, o meu log aqui vai ser x.
Quem sobrou foi o nosso y, que já estava na esquerda, que é a própria potência em si, né? Você só coloca o y aqui. Então, quem estava na esquerda, continuou. Quem estava na direita, que foi o expoente, continuou. Quem realmente mudou de lugar foi a base, né? Que foi para cá. Ok? Então, ela apareceu na esquerda. Então, basicamente, o que aconteceu foi a base vir aqui para a esquerda e eu escrever o log, tá? Aí qual é o processo agora para eu determinar a função inversa, né? Porque aqui eu escrevi isso aqui dessa forma, ou seja, de outra maneira, mas ainda não é a inversa, né? E graficamente é da mesma coisa. Eu tenho que achar a inversa como? O mesmo método que a gente faz quando acha a inversa de qualquer outro tipo de função, que admite a inversa, é trocar as variáveis x e y de lugar. Então ficaria log de x, troquei de lugar com y, né? Na base 2. E o x aqui troca de lugar com y. Então ficou isso aqui. Ou seja, eu posso escrever isso aqui dessa forma, né? Y igual a log de x na base 2. Essa aqui é a inversa de f de x. Vai colocar aqui forma. Então, a inversa de f de x é igual a log de x na base 2, né? Aqui. Ok? Qual é a outra maneira? Um pouco mais já rigorosa, digamos assim. Eu vou pegar essa parte aqui que me interessa mais, né? Com y, né? Eu tenho y igual a 2 elevado a x, correto? Vou até dar um espaço aqui maior. 2 elevado a x. Eu faço o quê? Eu faço uma alteração dos dois lados da equação. Eu coloco aqui um log na base 2. Log na base 2. Estou fazendo a mesma coisa dos dois lados para não alterar a equação. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter log de y na base 2, como nós temos aqui em cima. E temos uma propriedade de logaritmo, que aí eu chamo a atenção para vocês olharem o material, que quando eu tenho aqui, isso aqui a gente chama de logaritmando, né? Nós temos um expoente aqui dentro, esse expoente, ele vem para cá, ele fica aqui na frente do log, como se fosse um fator mesmo, né? É um fator, é um coeficiente, né? Então, eu poderia escrever isso aqui da seguinte maneira: x vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2, como o logaritmo é expoente, né? Eu posso traduzir isso aqui como quanto que vale isso aqui, né? Isso aqui, vai circular aqui para vocês depois olharem. Eu posso enxergar da seguinte maneira: o expoente de 2 na base 2. Ou seja, se 2 é o resultado e eu tenho uma base 2, que expoente é esse? Ora, eu tenho base e tenho o expoente. A potência, perdão. Esse expoente aqui só pode ser 1, né? Porque 2 elevado a 1 dá 2. Então, o nosso logaritmo é 1. Isso aqui tudo vale 1 apenas. Então, vai ficar x vezes 1. X vezes 1 é x. Então, eu teria aqui log de y na base 2 igual a x. Olha só,
A mesma coisa que a gente tinha achado antes. Aí eu inverto, né? O x e o y de lugar. E vou encontrar a mesma coisa que eu encontrei na outra maneira, né? A inversa de f de x é igual, aí trocando o x e o y de lugar, vai ficar log de x na base 2. Logicamente que em relação à maior facilidade de entendimento, essa primeira maneira aqui é melhor do que essa aqui, né? Só que é importante também, depois, com a prática, simulação maior, verificar esse tipo de manobra, ok? Então, praticando o que vimos agora, vamos determinar as inversas das funções que estão no item A e no item B. No item A temos f de x igual a 3 elevado a x. Então, podemos colocar como y igual a 3 elevado a x. Pensando aqui na base que vai vir para cá, sempre a base que vai se locomover, né? Nós teríamos o seguinte, né? Vai aparecer o log aqui de y com a base 3. E do outro lado se mantém o x. Ok? Trocando o x e o y de lugar, né? Nós teremos que log de x na base 3 vai ser igual a y. Logo, tá vendo que y aqui vai ser a inversa, né? Temos que f de... Vou botar na ordem aqui para todo mundo entender. Log de x na base 3 vai ser a inversa da função f, né? Dessa forma, a inversa da função f é igual a log de x na base 3. O único trabalho então que eu tive é trocar essa base aqui de lugar, né? E depois escrever log na esquerda. Agora, fazendo isso, o inverso disso no item B, nós temos y igual a log de x na base 1/6, correto? Temos o seguinte agora. Temos que pegar de novo a base, né? Aqui, e essa base também vai se locomover. Ela vai para o outro lado, vai continuar sendo base de uma potência, né? Então, teremos 1/6 elevado a y. E o log vai desaparecer agora. Quem vai ficar aqui vai ser o x. Conseguimos isolar o x. O que fazemos agora? Trocar o x e o y de lugar. Então, teremos 1/6 elevado a x igual a y. Então, a inversa da função g, né, seria essa função aqui, ó. 1/6 elevado a x é igual à inversa da função g. Ou seja, botando agora mais organizado, né? A inversa da função g é igual a 1/6 elevado a x. Então, não é tão difícil você encontrar, né, a inversa de uma função ou da outra, né? A tática de mudar a base de lado é que vai ajudar a chegar no resultado pretendido. E outra coisa que é importante chamar atenção sobre essas duas funções é sobre os seus gráficos e o domínio e a imagem de cada uma. Tá? Então, como já sabemos que a função exponencial é inversa da função logaritmo, temos o seguinte. Uma função muito especial aqui, né, com uma base especial, melhor dizendo, é o número de Euler, né? Nós temos a função exponencial f de x igual ao número de Euler, o e, elevado a x.
E sua inversa seria a função, aí eu vou botar aqui essa função vermelha aqui, né? Então, vamos até aqui. A inversa seria uma função g de x, por exemplo, igual logaritmo neperiano. Aqui muda a notação, né? Não, ao invés de ser isso aqui, é dessa forma que a gente verá, tá bom? Então, temos aqui o logaritmo neperiano, o log de x na base e a sua inversa sendo a função exponencial e elevado a x. Tá? E nós podemos ver aqui o domínio da função exponencial. Olhando o gráfico, nós vemos que não há nenhuma restrição aqui. Ele vai acabar sumindo, mesmo que ele vai subindo aqui, ele vai subir lentamente, mas ele vai aumentando seu domínio lentamente, mas vai, né? À direita. Então o domínio aqui, ele seria os reais. Vou colocar aqui, domínio de f reais. Já o domínio da função logaritmo, nós podemos ver que é a vermelha, né? O seu domínio vem aqui apenas, na parte positiva do x, exceto o zero. Porque a reta y igual a reta o eixo y, melhor dizendo, serve como assíntota. Então, essa curva, ela não toca o eixo y, tá? Essa função elementar aqui. Então, o domínio é só na parte positiva, ou seja, aqui vai ser bolinha aberta, só na parte positiva do eixo x. Então, o seu domínio aqui, o domínio de g, seria aberto no zero até mais infinito. Ok? A imagem da função exponencial, se a gente olhar aqui, que é essa curva azul, né? Também não pega a parte negativa do y, né? Então, só a parte positiva do y. E aqui vai ser bolinha aberta, porque o eixo x serve de assíntota para essa curva. Então, ele não vai tocar o eixo x nessa forma elementar aqui. Então, a imagem da função f seria aberto no zero até mais infinito. Né? Vai subindo e no eixo y, só que aqui vai ser bolinha aberta, né? No zero. O que seria então a imagem? Qual seria a imagem da função logaritmo? A imagem da função logaritmo é essa curva vermelha, né? Nós temos que a imagem, ele vai pegando aqui o y negativo e vai subindo. Lentamente, mas vai subindo. Então, vai tendo uma imagem aqui. Ok? Então, essa imagem são os reais. Não tem outra coisa a definir que não seria essa, né? Então, temos aqui que a imagem da função g seria os reais. Isso não poderia ser nada diferente disso, gente. Porque como as duas funções são inversas uma da outra, então, por definição, o domínio de um será a imagem da outra. A imagem de uma vai ser o domínio da outra. É só vocês olharem. Trocaram os papéis. Ok? Então, está correto aqui. Principalmente em relação ao domínio, eu aconselho muitos alunos a lembrarem como é que é o esboço do gráfico de cada uma delas, porque haverá questões em que você tem que descobrir qual é a restrição, qual é o domínio da função, né? Então você tem que entender que, por exemplo, na função exponencial, a priori, não tem restrição nenhuma, porque o domínio são os reais. E
na função logaritmo já tem, porque o x tem que ser maior que zero, né? Então, nós veremos alguns exemplos, né, para fixar melhor esse detalhe. Para fixar, então, nós temos aqui que determinar o domínio dessas duas funções, a função f e a função g. Ok? A função f é uma função exponencial, porque tem uma base que é um número, né, que no caso é o número de Euler, e um expoente onde temos a variável x, né, por exemplo. Dessa forma, eu tenho que ver o seguinte, que de acordo com a função exponencial, o seu domínio são os reais, né? Porque o x aqui não tem restrição nenhuma. Só que essa função exponencial aqui, seu expoente, há uma restrição, tá? Que é qual? Eu tenho uma fração, então esse denominador tem que ser diferente de zero. É a única restrição que nós temos aqui. Então eu tenho que defini-la. Então, 2x quadrado menos 5x mais 3 tem que ser diferente de zero, só isso. Então eu tenho que achar as raízes desse polinômio, se tiver, e dizer que o domínio serão os reais, exceto, né, essas raízes. Então, trabalhando nisso, nós sabemos que nosso A é 2, o nosso B é menos 5 e nosso C é 3. Correto? Desse jeito, nós temos delta, né? Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, é o B ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 3. Aqui temos 25, e aqui vai ficar 24, né? Menos 24. Então, delta é 1. Temos duas raízes. Vamos determiná-las. X igual a menos B, ou seja, vai ficar menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1. Vamos simplificar daqui a pouco. Sobre 2 vezes o A, que é 2. Então, esse x aqui vai ficar 5 mais ou menos 1 dividido por 4, né? Que é vezes 2. Então, vai ficar por 4. Temos aqui um x1 e um x2. x1, 5 mais 1 é 6, dividido por 4. Aqui é a mesma coisa aqui, 3 meios. E o x2 é 5 menos 1, 4, dividido por 4. Ou seja, 1. Então, o domínio de f será os reais menos esses dois valores, né? 1 e 3 meios. Agora, resolvendo o item B, nós temos que verificar que na função logaritmo, na sua forma elementar, o domínio é dado por x maior que zero. Então, a forma elementar, o x aqui. Quem está no lugar do x na questão? É o x ao quadrado menos 4. Então, nós teremos que colocar x ao quadrado menos 4 tem que ser maior do que zero. Tá? Ou seja, maior do que zero, domínio. Dessa forma, isolando, teremos x ao quadrado maior que 4. Se eu for tirar aqui a raiz, eu vou ter, né? Eu vou extrair a raiz aqui. Eu vou ter, por definição, o módulo de x maior do que 2. Isso aqui, pela definição de módulo também, vai me dar x menor que menos 2 ou x maior do que 2. E esse aqui que é o domínio da função g. Então, domínio de g seria o intervalo menos infinito até menos 2, união de 2 a mais infinito. E para terminar, nós temos aqui uma questão de uma prova antiga, que é contextualizada, tá? Essa questão.
e que provavelmente vai cair algo semelhante, né? Com um certo contexto. Pode ser em relação a esse conteúdo, né, de função exponencial e logaritmo, ou não. Tá? Temos aqui a quantidade, né? Quantidade de uma substância aqui no organismo de uma pessoa após um tempo t, né, que é dado por essa fórmula. Então vamos anotar isso aqui, essas informações. Então, esse d é a quantidade dessa substância. O t é o tempo em horas. E temos fórmulazinha aqui, né? D igual a D inicial vezes o E elevado a menos KT. Fora isso, temos que a dose inicial aplicada é de 120 miligramas. Então, eu vou colocar aqui que D0 é igual a 120. E sabendo que após 2 horas, então temos aqui, depois de 2 horas, a substância está reduzida à metade da dose inicial. Então, eu tenho que a substância aqui, né, a quantidade dela, vai ficar igual à metade da dose inicial, quando o T for 2, né, 2 horas. Temos essas informações. Letra A. Determine, né, o valor de D inicial. Okay? Então, o que eu posso fazer aqui? Podemos já responder direto, né, porque está no enunciado, né, sabendo que a dose inicial aplicada é de 120 miligramas. Já está aqui. D inicial é igual a 120 miligramas. Meio ponto de graça. Item B. Determinar o valor de K. Quanto vale o K? Tá? O que acontece? Como já sabemos quanto que é a dose inicial, se a gente estipular um valor aqui para T, eu teria que ter algo para o nossa dose, nossa quantidade, né, total da substância, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso usar T igual a... Temos aqui uma informação em algum lugar que eu acabei perdendo. Aqui. Após 2 horas, o nosso D é igual a isso aqui. Então, se eu fizer o seguinte, é chegar aqui, substituir o D por D inicial dividido por 2, ou seja, essa parte aqui eu substituí, né? Igual a D inicial vezes o E elevado a menos K vezes o tempo. Ok. Quando que esse D fica assim? Quando T é igual a 2. Então, eu venho aqui e substituo por 2. Ok? Quanto que é o D inicial? Que esse não muda. No item A está respondido, 120. Então, eu venho aqui, vou só limitar aqui. Substituo, né? Vai ficar 120 dividido por 2, igual a 120 vezes esse E elevado a menos 2K, né? Dessa forma, eu posso cortar esse com esse, né? Vai ficar 1, né? Então, vai ficar meio igual a E elevado a menos 2K. Daí, eu posso agora inverter isso aqui, né? A base é esse E, né? Ele vem para cá, correto? Então, eu vou ter
ln, porque a base é o número de Euler, né? ln de meio igual a quanto? Ao nosso expoente, ao nosso logaritmo, menos 2k. Aí eu volto aqui no enunciado e vejo. Eu tenho que considerar ln de 2 0,7, correto? Isso aqui tem como nós determinarmos. Como? Temos aqui o logaritmo neperiano de 1 meio. Aqui dentro nós temos uma divisão. Então podemos separar esse logaritmo em 2. Né? Vai ficar ln de 1 menos ln de 2. Isso aqui vai ser igual a menos 2k. ln de 1 é 0. Tá? Dessa forma, para quem tem dúvida, né? Eu tenho que pensar no seguinte. Lembrando que aqui a base é E, né? Eu vou ter a base E, um expoente, que é o nosso logaritmo, tem que ser igual a 1. Qual vai ser o expoente aqui nessa base aqui? Tem que ser 0, né? E elevado a 0 dá 1, ou seja, o nosso logaritmo. Então vai ficar menos, só vai sobrar essa parte aqui, né? Menos ln de 2 igual a menos 2k. Corta esse menos com esse menos, né? Vai ficar positivo, né? Então eu vou ter ln de 2 igual a 2k. Substituindo ln de 2 no enunciado, que eu tenho que considerar como 0,7, eu vou ter 2k. Então esse nosso k vai valer 0,35. É metade, né? De 0,7. Então, agora para terminar, vamos responder o item C, que temos o seguinte aqui. Após quanto tempo? Então temos que determinar o tempo em que a substância aqui. Tempo não sabemos. Estará reduzida a 10% da dose inicialmente aplicada. Então, a dose final aqui tem que se resumir a 10% apenas da dose inicial. Tá? Então, já sabemos quanto que vale K, já sabemos quanto que vale o D0. O D nós vamos substituir por isso aqui na fórmula. Né? Então, fazendo isso, nós temos D igual a D0 vezes Z elevado a menos KT. Né? Dessa forma, substituindo, o D vai ser 0,1 D0 igual a D0 vezes o número de Euler elevado a menos 0,35T. Podemos cortar esse com esse, né? Dessa forma, 0,1 é igual ao E elevado a menos 0,35T. O que nós podemos fazer agora? Usar logaritmo aqui, né? Então, eu pego a base e jogo para cá, correto? Dessa forma, teremos aqui logaritmo neperiano de 0,1 igual ao nosso expoente aqui, menos 0,35t. Aqui, podemos reescrever esse logaritmo da seguinte maneira. Um logaritmo de 1/10 igual a menos 0,35t. Ok? Isso aqui também podemos fazer o seguinte, né? Colocar em outra página. E esse logaritmo aqui, ele é o logaritmo da divisão, né? Então eu posso reescrever dessa forma. Logaritmo neperiano de 1 menos
logaritmo neperiano de 10. Dessa forma, sabendo que aqui é zero, vai sobrar menos ln de 10 igual a menos 0,35t. Aqui esse menos aqui, a gente vai cancelar, né? Vai ficar tudo positivo. E esse logaritmo neperiano de 10 aqui, a gente tem que trabalhar com ele igual a 2,3, né? Então, incluindo, vai ficar 2,3 igual a 0,35t. Isolando o t, nós teríamos 2,3 dividido por 0,35. Ok? E daí, podemos fazer uma fração equivalente, que seria 230 dividido 35, né? Multipliquei por 100 dos dois lados. Isso vai ser igual a t. Dividindo 230 por 35, nós temos aqui que 35 vezes 5 vai ser aqui, 3 vezes 5, 15, 17. Dá para ser um pouquinho mais, né? Mais 35, então teríamos aqui 210, então seria 6, né? Sobraria 20. Então a gente coloca um 0, teríamos aqui o 5, né? Vai ficar... Eu acho que isso aqui não vai dar exato, né? Então, aqui vai ser 5, né? Porque a gente vai pegar emprestado. Então, aqui vai ser 2, 25, continua. Então, aqui daria mais 35, vai dar 45, né? 245. Então, seria 7. Então, isso aqui é aproximadamente, né? Aproximadamente 6,6 horas, tá? Então, essa resposta aqui pode colocar, né, aproximadamente 6,6 horas.